Quanto você pagaria para tomar um banho de mar numa praia brasileira, hein? A PEC das praias está avançando no Congresso e pode realizar o sonho da extrema-direita na privatização das praias. Meu nome é Rosalém Oliveira e você está assistindo mais um Me Diz Uma Coisa. Galera, isso aqui deu ruim, apareceu a PEC das praias. No caso de praia, parece que não existe polarização. O brasileiro é unânime. O brasileiro não quer pagar para entrar na praia. Então vamos ver aqui, separei várias coisas, vários vídeos que vão nos ajudar a entender melhor o que é isso aí e se a gente tem motivo para ficar revoltado mesmo. Vai lá, Vanderlei, me manda lá para as notícias. Vamos abrir isso aqui primeiro. Notícia do G1. Entenda os prós e contras da PEC que pode privatizar as praias do litoral de São Paulo e de todo o Brasil. Proposta de emenda à Constituição, PEC, que transfere terrenos de marinha para estados, municípios ou proprietários privados, pode impactar as praias da Baixada Santista. Especialistas explicaram ao G1 o projeto que começou a ser discutido no Senado Federal. Já tá no Senado, hein? Já passou pelos deputados, vai que vai. É igual a gente tava falando no outro vídeo. Vai passando a boiada. A discussão no Senado Federal sobre uma proposta de emenda à Constituição, PEC, que transfere terrenos de marinha para estados, municípios ou proprietários privados, pode impactar as praias do litoral de São Paulo. O G1 conversou com especialistas que explicaram os pontos positivos e negativos caso a proposta, vista como um mecanismo para privatizar áreas à beira-mar, seja aprovada. Pontos positivos e negativos, hein? Eles estão prometendo que tem ponto positivo aqui, vamos ver. O projeto foi apresentado em 2011, faz tempo, hein? Ressurgiram esse projeto agora. Pelo ex-deputado Arnaldo Jordi, do Pará, famoso Jordi. Mais de 10 anos depois, em 22, foi aprovado pela Câmara dos Deputados e seguiu para o Senado Federal, onde começou a ser discutido somente na última semana através do relator da proposta, Flávio Bolsonaro. Eles estão passando várias medidas sem discussão popular, sem discussão nenhuma, à força mesmo. É assim que se faz a política da extrema direita. Aí aqui, ó, a polêmica cresceu depois que a Luana Piovani e o Neymar trocaram farpas nas redes sociais por causa da PEC. A atriz se uniu a ambientalistas em uma campanha contra a proposta, enquanto o jogador de futebol anunciou uma parceria com uma construtora para um condomínio na beira do mar. Depois a gente vai ver essa treta aí dos dois também. Luana Piovani versus Neymar. O que são terrenos de marinha, né? Que o pessoal tá achando que era da Marinha do Brasil, da Força Armada, do Exército, Marinha, né? E não é, na verdade. É da União, né? Para entender a PEC, os especialistas ouvidos pela equipe de reportagem afirmaram que é necessário entender o que são terrenos de marinha, que pertencem à União e, apesar do nome, não são propriedade da Marinha do Brasil. De acordo com a presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB de São Paulo, Rosa Ramos, as áreas à beira-mar de que trata a proposta são terrenos na faixa de terra que começam 33 metros depois do ponto mais alto que a maré atinge. Rosa explicou que esses bens da União estão descritos no artigo 20 da Constituição, sendo algum deles praias marítimas, costeiras, ilhas oceânicas e fluviais. Nem todo terreno de marinha será uma praia e nem toda a extensão das praias será sempre um terreno de marinha. Então, não tem exatamente um lance certo do que é, né? Eles sempre conseguem um jeitinho de burlar a lei. Mas como as praias podem ser privatizadas, né? Que é a grande questão. A PEC quer retirar da União a propriedade exclusiva sobre os terrenos de marinha e transferi-la para estados, municípios ou proprietários privados. A professora de Direitos Administrativo e Auditoria Pública, Virgínia Machado, afirmou que não está claro na PEC que as praias, que são bens públicos e de uso comum do povo, serão privatizadas. No entanto, essa transferência de propriedade pode gerar essa consequência mesmo que indiretamente. Claro, né? Eles não vão colocar lá na lei exatamente o que eles estão querendo fazer. Eles só garantem ali que o que eles querem fazer não seja crime. Então, assim, não
vai estar lá na lei que queremos privatizar as praias, mas o que está na lei vai permitir que eles façam isso caso eles queiram, de alguma outra forma. Segundo ela, isso pode acontecer porque a proposta abre a possibilidade do mercado imobiliário se apropriar da área e fazer o que quiser. Por exemplo, hotéis, resorts e condomínios na beira do mar, onde a população precisa pagar para ter acesso à praia. Só para dar um exemplo, chega um resort, né, de gente de muita grana, constrói ali na beira da praia, pega uma praia mediana mais ou menos, constrói o resort na beira da praia inteira e só passa pro lado da praia quem tiver hospedado no resort. Não é que vai ter uma catraca ali cobrando a entrada de quem quer ir na praia, mas isso permite que um resort faça isso, por exemplo. E aí ele pode cercar dos lados, não tem como você entrar na praia, não tem nenhuma entrada, e aí só entra quem passar por dentro do resort, e só pode passar por dentro do resort quem tá hospedado lá, entendeu? Essa é uma das maneiras de se privatizar uma praia, e a gente sabe que isso já existe no Brasil. Todo mundo que mora em cidade de praia aí, eu que sou de Ubatuba, litoral norte de São Paulo, Ubatuba tem muito isso, tem praiazinha, às vezes escondida, você chega, você não consegue entrar, só se chegar de barco na praia. Os caras chegam, fecham os acessos, constrói a casa deles ali na beira da praia e dane-se o resto. Então isso já existe, mesmo não tendo lei que permita isso, os caras já fazem. Imagina a hora que liberar, né? Se eu permito que a iniciativa privada se apodere daquilo ali, ela vai poder colocar cerca, muro, arame farpado e restringir o acesso de todo mundo à praia. Você, população, precisa de um acesso para chegar no continente à praia, explicou a professora. Tem que ter um acesso para chegar ali, né? E aí a gente tá olhando só pelo lado nosso, de pessoa comum que vai à praia para dar um mergulho, para curtir a praia. A gente tem que pensar também quantos milhões de trabalhadores no Brasil que trabalham na praia, que é o vendedor de sorvete, é o vendedor de pulseirinha, o vendedor de óculos, de rede, galera que tem carrinho na praia, entendeu? Aí os caras falam, não, beleza, pra quem trabalha na praia a gente libera o acesso. Aí beleza, daí o cara entra na praia, ele vai vender pra quem? Sendo que a galera que tá hospedada no resort já tem tudo lá dentro do resort, tudo pago já. O que ele vai comprar sorvete ali, queijinho coalho ali na praia? O vendedor vai vender pra quem? Sendo que essas coisas é mais o pobre que compra do que o rico. Ó, os donos de imóveis em áreas da União, como da Orla de Santos, possuem apenas 87% da propriedade. Os outros 13% são da União e pagam uma taxa chamada de laudêmio. Entre as alterações previstas na PEC, essa cobrança e divisão deixam de existir. Não precisaria mais pagar para o governo. De acordo com um levantamento obtido e compartilhado pelo relator da PEC, Flávio Bolsonaro, o projeto pode afetar pelo menos 521 mil propriedades caso avance no Senado Federal e seja sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lulão, e aí, vai sancionar essa também? Não vai travar? Não vai lutar para não tirar a praia do povo, hein, Lulão? Lulão tá devendo. Lulão que não fica esperto, hein, meu? Fica abrindo as pernas aí pra direita, extrema direita aí, o tempo todo. Daqui a pouco você não perde as rédeas, meu. Daqui a pouco já não sei não, hein? Se pá, não termina nem o mandato, hein, o Lulão? Ó, a professora Virgínia explicou que seu interesse é garantir a segurança jurídica aos proprietários destes imóveis. Pode haver um projeto para regulamentar apenas essa situação. Segundo ela, não há necessidade de transferir o domínio total para os estados, municípios e principalmente iniciativa privada. A PEC pode afetar o meio ambiente, né? A gente já viu lá em Balneário Camboriú o que aconteceu. Os caras mexeram lá na praia, construíram o prédio lá, deu vários problemas, a praia não pega mais sol, ficou frio, parece que a água invade lá o lugar onde eles fizeram terraplanagem ali para construir mais prédio. Além de que não é uma boa ideia construir prédio muito alto em areia de praia, né? Só uma dica aí. A PEC pode afetar o meio ambiente? Uma nota técnica emitida pelo Grupo de Trabalho para Uso e Conservação da Marinha afirmou que a aprovação da PEC representa um grave ameaça ambiental às praias, ilhas, margens de rios, lagoas e mangues, além de ser um aval para a expulsão de comunidades tradicionais de seus territórios. Ao G1, a oceanógrafa e mestranda de Ciência e Tecnologia do Mar da Universidade Federal de São Paulo, na Baixada Santista, Mariana Amaral, listou os impactos da proposta nas praias, principalmente aquelas que estão localizadas no litoral do estado. Segundo a especialista, a orla da Baixada Santista possui ecossistemas importantes como os manguezais e restingas que são protegidos pela União para que não sejam degradados. Eles auxiliam no combate das mudanças climáticas no aumento do nível do mar. Aí questão ambiental, aí que a galera não
não se importa mesmo, né? As pessoas privatizariam e afetariam esse ecossistema que são os que nos protegem, afirma ela. Outro impacto, de acordo com a Mariana, seria a expulsão da população que vive nessas áreas. Eu digo em relação aos povos ribeirinhos, povos tradicionais, aqueles que vivem da pesca artesanal principalmente. Para a oceanógrafa, caso a PEC entre em vigor, as pessoas não terão livre acesso às praias. Olha aí o que Flávio Bolsonaro tá trazendo para o povo brasileiro, hein? Tá encerrando o acesso do povo brasileiro às praias. Ela citou, por exemplo, as praias que ficam dentro de condomínios no litoral de São Paulo. Elas são públicas, mas o acesso é complicado. É o que eu tava falando agora. Não dá uma segurança saber que a União cuida e preserva essa área. É uma área de preservação que não deve ser mexida. Imagina, cada pedacinho do litoral não tendo mais essa segurança. Cada um fazendo como bem quiser. Lá ia virar uma bagunça, finalizou Mariana. E aí, sobre esse assunto, vamos ver logo aqui a treta entre Neymar e Luana Piovani, que foi o que engrandeceu esse assunto na internet, né? Pessoal, chegou a hora, né? Vou entrar nessa treta de Neymar com Luana Piovani. Mas eu não tô nem aí pra nenhum dos dois. Na verdade, o que eu quero mesmo, o ponto que eu quero chegar é pra gente discutir a proposta de emenda constitucional, a PEC número 3 de 2022, que privatiza os terrenos de marinha. E aí, essa discussão de Neymar com Luana Piovani, ela foi um grande lixo, isso aí é coisa pra página de fofoca, mas ela foi útil, né, pra jogar luz nesse debate, porque teve uma audiência no dia 27 de maio agora lá na CCJ do Senado. Essa PEC já foi aprovada na Câmara dos Deputados, hein? Agora só tá faltando a aprovação do Senado. Então foi bom ter tido essa briga, porque jogou e chamou a sociedade para discutir esse assunto. Então, assim, vou colocar aqui a briga dos dois, tá? A Luana falando do Neymar, porque o Neymar fez uma publicação defendendo essa PEC, e a Luana detonou o Neymar, e depois a resposta do Neymar. E depois a gente volta para discutir o que é isso. Paralelo a isso, eu quero lembrá-los que todos têm que votar contra a privatização das praias. Senhoras e senhores, 2024 a gente já chegou nesse lugar. A gente tem que votar, a gente tem que ter esse tipo de desgaste. Lembra que eu falei que é difícil ser cidadão no Brasil? É a mesma coisa, é isso que eu tô querendo dizer. Como é que a gente tem que batalhar por não privatizar praias? E vem aí esse gnóbil desse ex-ídolo, porque realmente já fez muita coisa pelo Brasil. Ex-ídolo seu, né, ô Luana? Porque meu nunca foi, não. E já fez muita coisa pelo Brasil. O que exatamente? Ele fez pelo Barcelona, pelo Paris Saint-Germain e fez pelos corintianos também, né? Porque enquanto ele tava aqui jogando pelo Santos, só tomou bucha de nós. Só tomou bucha do Corinthians, o Neymar. Você queria que a sua filha casasse com ele? Você queria que a sua filha tivesse um filho com ele? E olha, tipo, você faz essa pergunta aqui no Brasil, meu, a grande maioria vai falar que sim, né? E obviamente olhando pelo lado financeiro, né? Se ele vai ser um bom pai ou não importa muito para as pessoas. O importa é a grana. Bom, talvez as pessoas que pensam na quantidade de dinheiro que ele tem diga sim, mas só uma mãe sabe o que dinheiro nenhum ajuda na nossa exaustão mental, na nossa dor diária de ter que lidar com uma situação onde o pai é um escroto. Não adianta dar dinheiro não, tá, gente? Porque os buracos são muito outros. Não adianta você só ter a casa, a escola paga e o motorista e não ter exemplo, que foi isso que meu pai e minha mãe me deixou. Me deixou não que eles não foram embora ainda, mas eles fizeram questão de me deixar como legado. Dignidade. Ele é um péssimo exemplo como cidadão. Ele é um péssimo exemplo como pai. E ele é um péssimo exemplo como homem, como marido, como companheiro. Bem, aqui é o seguinte, pessoal, antes de eu passar para a fala do Neymar, é só explicar que essas acusações que a Luana Piovani faz em relação ao caráter do Neymar, com certeza tem a ver com isso, tá? O Neymar estava lá com a namorada, tal, grávida, e estava traindo ela com outras mulheres e tal, e ele próprio assumiu isso, então eu imagino que ela esteja também se referindo a isso, tá? Então deixa eu colocar aqui agora o Neymar. Rapaziada, acho que abriram a porta do hospício aí, soltou uma louca aí que não solta meu nome da boca, hein? Quem trabalha no hospício aí que ela tava, por favor, vai atrás dela, que tá complicado. Acho que ela tá querendo alguma coisa comigo, não é possível. Não tira meu nome da boca, incrível, pô. Quer ser famosa, filha? O tempo já foi, já. Porra, era uma ótima atriz, porra. Eu não sei vocês, mas o Neymar eu não consigo nem ouvir falar, mano. Ele falando, cara, essa forma bolsonarista de falar, né? Essa coisa...
Pelo amor de Deus. Não tem nada pra falar de você, mas agora ó, tem que enfiar um sapato na tua boca porque só fala merda. Outra coisa que eu falo do meu caráter, tu nem me conhece. Não sabe de onde eu vim, não sabe do que eu passei, não sabe do meu dia a dia, não sabe de nada. Você veio de Mogi das Cruzes, que eu sei. Quer falar dos meus filhos? Tô te entendendo, eu nunca falei nada dos seus filhos, sempre tratei seus filhos muito bem. Por sinal, me adoram, né? Não sei porquê. Agora você não pode falar da minha criação, né? Das minhas crias. Isso você não pode falar, não. Se você quiser o telefone das mães aí, dos meus filhos, eu te passo, não tem problema nenhum. Pergunta pra ela se sou mau pai. Toma vergonha na tua cara, pô. Tem mais de 50 anos, quer vir lacrar na internet. Tá pensando que você é quem, menino? Ah, vai pro cara. Eita. Aí, ó, já vou ter que editar, já vai me dar trabalho esse Neymar falando besteira. Bom, aqui ele explicando aqui, esse aqui da Globo News, vamos lá. Virou debate nas redes sociais, né? Na verdade, a galera tá meio revoltada aí. Pra mim, é mais um tiro no pé da galera de direita, né? Eles conseguindo passar ou não, mas acho que um voto ou outro eles vão perder nisso aí. Praia, na minha visão, mineiro, né? Sou mineiro, a gente não tem praia lá em Minas Gerais. Mas o que a gente sempre, desde criança, teve ali no imaginário, que a praia é de todo mundo. Pode ir para a praia, pega um ônibus, agora pega avião, né? Antes não tinha dinheiro para ir de avião, ia de ônibus, ia de carona e tal. Ia para a praia que a diversão era garantida, né? É um espaço democrático do lazer. É um local onde o brasileiro pode chegar, montar ali colocar a sua cadeira, estender, tomar ali seu suco, sua água de coco, a sua cervejinha, quem gosta de cerveja, né? Comer ali um camarão. É um espaço onde você tá ali como quase que todo mundo é igual. Não é bem assim no país. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma reserva numa pousada no Nordeste, e aí ele disse, ó, pode vir para cá tranquilo que nós temos uma praia privada. Eu disse, mas como você tem uma praia privada? Temos uma praia aqui que só podem usar os hóspedes da pousada. Não, mas isso não pode, isso é proibido, isso não existe. Ah lá, mesmo proibido, isso já existia. Agora ele tá contando o caso aí do Nordeste, então a gente já vê que no Brasil inteiro já existia isso em alguns lugares, né? E agora querem liberar de vez. Não, é porque aqui é tão longe da cidade que na verdade a gente vende como privada porque ninguém vem aqui. Então não, você não pode vender como privada isso. Isso é um local onde quem quiser pode transitar, pode circular, né? Você não pode transformar esse espaço numa área que tenha dono. Eu acho, e aí eu concordo muito com você, André, é tão fácil defender isso, né? Suas imagens mostram exatamente a importância desse espaço democrático de lazer no Brasil. Mas nós estamos avançando, tem a questão da exploração comercial. Já tem hotel ali, vários hotéis que já exploram, e tem a praia na frente que ele não pode cercar. Ele tem que dividir ali, não só com os seus hóspedes, mas também com outras pessoas que queiram por ali circular. Imagina uma coisa, você está hospedado numa pousada, quer andar pela praia. Aí, quando chegar num determinado trecho da praia, você vai ter que subir o morro, você vai ter que subir a rua, fazer um contorno naquele aí já desiste, já. Voltar pra praia. Eu já desisto. Não tem sentido nenhum. Eu já volto pra casa já. Se tiver que subir morro, se tiver que dar a volta lá por cima carregando a prancha, a cadeira, a esteira, a bola, o cooler de cerveja, eu já desisto na hora. Eu falo, não, vamos lá pro quintal de casa então. PEC das praias. Engana-se quem acha que projeto vai privatizar o litoral brasileiro, diz advogado. Olha aí, então a Record fazendo o advogado do diabo, hein? Trazendo o outro lado aí. Segundo especialista, o novo projeto tem como foco regularizar as ocupações já existentes. Eles querem liberar para quem já privatizou praia, é isso? Nós olhamos para essa faixa, então, de responsabilidade da União nesse momento. O que essa PEC, o que esse projeto, que já foi avaliado anteriormente na Câmara dos Deputados, agora permanece nas comissões no Senado, é a possibilidade da disponibilização dessa área, ou seja, isso sendo de responsabilidade, saindo esse braço da União, entrando estados, os municípios e também as empresas privadas? Olha, o que acontece? Para fazer uma analogia mais clara para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, esta PEC é muito mais uma PEC de retrovisor do que de farol.
ela está muito mais olhando as ocupações hoje existentes. Falou porque, bonito, hein? embora seja imóvel, bem da União, isso jamais impediu que a iniciativa privada ocupasse com direitos, ocupasse como dono fosse esses bens, esses imóveis. Muitos apartamentos no litoral, muitos resorts, muitos hotéis, restaurantes já se encontram em terreno de marinha. E como fazem isso? Tem um instituto chamado Enfiteuse, que eles têm a posse, isso está lá registrado, tem lá a matrícula, tem apartamentos enormes, de luxo, condomínios também de habitação social, enfim. As ocupações hoje, que já existem, não por meio de propriedade, mas por meio dessa Enfiteuse, por meio de direito de posse, que é transformar, tá lá na matrícula, a pessoa tem lá transferido para tanto, hoje, para tal pessoa, para fulano, para ciclano, hoje, com essa PEC, eles teriam a propriedade. Nada mais é, na verdade, no rigor da proposta que está tramitando, que a legalização, que vamos dizer assim, a formalização da propriedade como propriedade. Porque, de fato, esses condomínios já existem, as pessoas já constroem nessas regiões, já há ocupação privada. Então, esta PEC não é a abertura de uma certa porteira ou portal para ocupação privada. Ela está simplesmente mudando os status jurídicos daqueles privados, pessoas físicas ou jurídicas que hoje já ocupam com prédios, piscinas, apartamentos, já ocupam e ficam transferindo a propriedade por meio de suas matrículas, mas por meio de Enfiteuse. Para transferir, paga lá uma taxa para a União Federal, chamada Laudêmio, e todo ano paga o foro, que é uma taxa de ocupação deste imóvel, que continua sendo da União, mas toda a sua ocupação já é privada. Ou seja, é uma lei para liberar os ricos que já estão fora da lei hoje. Pelo que diz aqui o rapaz, tipo, aquele rico que fez o que não podia, que era construir em terreno de marinha algo particular, principalmente para ganhar dinheiro em cima disso, no caso dos resorts e pousadas, hotéis. Então, ao invés de punir essas empresas que infringiram a lei, eles estão criando uma outra lei para liberar essa galera, para dar a posse daquele terreno que eles roubaram da União para pessoas ricas. Foi isso que explicou aqui o advogado. Ah, mas aí não é para privatizar as praias, é só para regularizar os que já existem. Mas aí, diante dessa lei se liberar para quem já existe, como que você vai negar para quem quiser comprar aquilo depois? De repente o cara compra o mesmo terreno que já foi cedido para pousadinha, o cara compra aquele terreno e faz um resort gigante ali. O que tem na lei que impede isso? Ó, questionado por Otávio Guedes se a PEC garante que o particular que tiver domínio da área à beira-mar seja obrigado a manter o acesso à praia, o senador Esperidião Amin diz que isso já está protegido por lei. Esperidião Amin, que é da direita, né? Então ele está a favor da PEC das praias. Senadores, tem uma praia que não está ocupada, um terreno de marinha que não está ocupada. Aí passa para o Estado, passa para a Prefeitura e a Prefeitura decide ali, a Prefeitura ou quem seja, passa para um particular. E esse particular resolve construir um resort, um condomínio na extensão toda. Então a praia continua pública, mas ninguém vai conseguir acessar essa praia, como em alguns casos já existem. Mas a minha pergunta é a seguinte, essa PEC garante que este particular está obrigado a manter o acesso à praia ou não? Ou isso vai ficar a critério do particular? Se me permite, esta desobediência que você, Otávio, traz aqui, presente, confirma a acusação que já tinha sido feita há pouco. Isto já está protegido por lei. 7661 fala que o bem público de uso comum do povo obrigatoriamente tem que ser acessível. E se não está sendo cumprido é porque o particular invadiu e a União não viu. Por quê? Porque não tem olhos. Porque aqui de Brasília você não enxerga essa praia que você mencionou. A União não viu, cara. Os caras passam 2 anos
construindo um resort gigantesco na beira da praia e a União não vê porque não tem olhos. Ah, te catar, senador. Papinho, cara. Os políticos, os moradores, todo mundo sabe o que acontece. Ninguém denuncia porque é peixe muito grande, cara. Vai se prejudicar. Mas a gente sabe como que é. E a União não tem olhos pra ver, não tem olhos pra ver. E se é um pobre que pega umas madeiras e faz uma barraquinha ali na beira da praia pra ele morar ali na praia, não dura 2 dias. Já chega a polícia arrancando e quebrando tudo, cara. Só pode se for gente rica fazendo resort. A barraquinha lá do pescador lá, eles enxergam rapidinho. Portanto, o Ministério Público, os órgãos da Justiça e os municípios são mais pressionáveis, inclusive pela opinião pública. E vamos ser bem claros, a corrupção maior que nós conhecemos não é feita nessas questões. É feita aqui, em Brasília, em grandes questões que o povo não pode acompanhar. Eu sou federativo, porque nós moramos numa federação e isso é cláusula pétrea. A competência dos municípios tem que ser respeitada. E a centralização soviética não foi solução para o Brasil. Como é que é esse finalzinho? E a centralização soviética não foi solução para o Brasil. Centralização soviética, cara. Onde o cara tá indo, cara? A gente tá falando da praia aqui do Nordeste, aqui do litoral paulista, cara. O que tem a ver esse discurso anticomunista aqui, meu, pra defender o seu lado? Fala sério, hein, ô Espiridião? Vamos ver, foi meio que um debate. Agora é o outro que vai falar. Agora é o Contarato, né? Contarato. É estranho o nome desse cara. Não, Otávio, eu respondendo a sua pergunta, ele vai transferindo o domínio para um particular. A praia é pública, mas o acesso a ela vai ser restringido. Esse acesso, nós estamos privatizando esse acesso à praia como um bem público, como diz o querido senador Esperidião a mim, mas que na minha concepção ela vai sim mitigar e ela vai restringir o acesso, vai privatizar as praias, eu não tenho dúvida nesse contexto. E agora, quando fala na municipalização, transferindo isso para os municípios e estado, a gente pode tirar também. Eu fui professor de direito penal e processo penal. Daqui um pouco nós estamos municipalizando legislar sobre direito penal. Legislar sobre direito penal em municípios ou estados. Olha, tudo tem uma razão de ser. Desde a época do Império é que a faixa destinada a terreno de marinha pertence à União por uma questão de segurança nacional, por uma questão de segurança, de preservação da pauta ambiental. A praia no país hoje é o espaço de maior democratização para a população, principalmente para a população pobre, e que não vai ter dinheiro para pagar um resort, uma estadia nesses hotéis de luxo. E que o acesso à praia, com essa PEC, transferindo o domínio, que é da União, para estados, municípios e particulares, eu não tenho dúvida que vai privatizar o acesso e que, infelizmente, a população mais pobre é que vai sofrer. É óbvio, o pobre é sempre o que se ferra mais. Cada vez mais tendo menos direito, menos coisas para fazer o pobre. E aí tem aqui, vamos pôr o Flávio Bolsonaro explicando. Vamos ver se a gente consegue olhar 1 minuto e meio para essa cara de nazista aí dele. Vai continuar sendo o que é hoje, né? Quem garante o acesso à praia é a União, é a polícia. Quem fechou acesso à praia é caso de polícia, é só ir na delegacia e denunciar que tem seguranças privadas impedindo a passagem. Porque esses 17% dessas propriedades a qual você se referiu, Júlia, não estão incluídos o direito de passagem, aquela trilha ou aquela pista, aquele acesso. Isso não está incluído dentro dos 17% da propriedade. Aquilo é propriedade que não é área construída, é propriedade da União, é um terreno da União. E como está na PEC, continua sob o domínio da União. Os terrenos que estão desocupados. Então nada muda em relação a isso. Você vê como é que a fake news funciona, Júlia, só para concluir esse raciocínio rapidinho. É uma enquete como essa no site do Senado, com as votações, óbvio que houve uma mobilização, e porque o debate está colocado como se você é contra ou a favor de privatizar a praia. Se eu fosse nessa enquete, eu ia votar contra a PEC também, porque eu estaria votando sem ler, sem entender o que é a PEC. E a partir do momento que a gente começa a esclarecer, o debate começou como sendo PEC de privatização das praias. Agora já virou PEC das praias. O debate era sobre a praia continuar sendo pública. Agora o debate é sobre o acesso que pode ser restrito à praia. Então eu fico satisfeito
que o debate evolua para a gente esclarecer a verdade, né? Porque desinformação a gente combate não é com censura. Desinformação a gente combate com informação de verdade. Eu agradeço o espaço que a Globo News está nos dando para esclarecer essa PEC. Sei. Aí é o seguinte, tem um texto aqui que explica mais ou menos qual que é o real interesse, né, nisso tudo, principalmente do senhor Flávio Bolsonaro. Ó, é notícia do jornal GGN, o jornal de todos os Brasis. Muito bom, inclusive, essa matéria do jornalista que eu sigo, Luiz Nassif. Ó, entenda a grande tacada de Flávio Bolsonaro com a PEC das praias. Agora, a PEC das praias visa dar a propriedade para quem está ocupando, no caso, o ínclito Flávio Bolsonaro. Se você sabe o que é ínclito, deixa aí nos comentários do vídeo. Com a PEC da privatização das praias, Flávio Bolsonaro prepara-se para dar a maior tacada de sua vida. Ah, é o caso lá da casa na praia, quer ver? Ó? Na década de 70, a cantora Clara Nunes conseguiu da Marinha o usufruto da Ilha da Boa Viagem, um local icônico e historicamente relevante situado na Baía de Angra dos Reis. Clara transformou-a em um refúgio pessoal e ponto de encontro para amigos e artistas. A casa principal era decorada com elementos que refletiam sua paixão pela cultura brasileira e pelo candomblé. Após a sua morte, em 83, o marido Paulo César Pinheiro passou a ilha para duas senhoras que pretendiam erguer um empreendimento imobiliário, viúvas do sócio da M Locadora de Veículos e Transportes Turísticos. Uma delas morreu, a outra, já idosa, decidiu vender a propriedade. Em 2019, o jogador Richarlison adquiriu a ilha, reformou e ampliou enormemente a casa. Em 2020, Flávio foi a Angra em evento com o pai Jair Bolsonaro e com o ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas. Olha o Tarcisão já aí em 2020, hein? Já junto com os Bolsonaro. Para a inauguração de um aeroporto. Lá conheceu e se encantou com a casa. Aí entra na parada o polêmico advogado Willer Thomas, representando Flávio Bolsonaro. Através de um processo enroladíssimo com diversas suspeitas e acusações, conseguiu tirar a ilha de Richarlison e passar a Flávio, através de uma decisão da segunda vara civil da comarca de Angra dos Reis, Ivan Pereira Mirancos Jr. A alegação é que a propriedade estava com o foro, pagamento de aluguel à Marinha, atrasado. De fato, desde 77, sucessivos proprietários não haviam registrado a ilha na Secretaria de Patrimônio da União. Segundo reportagem do Metrópolis, embora envolta em suspeitas, a liminar permitiu que Flávio tomasse posse da ilha por conta do não pagamento do foro, embora Richarlison estivesse negociando os atrasados. Willer conseguiu a modificação na SPU em tempo recorde. No processo, Willer sustentou que tinha um documento assinado por Maria Alice Mena, de 78 anos, viúva de um dos antigos donos da M Locadora, transferindo sua parte da empresa para um dos sócios, que por sua vez teria concordado em vender para Thomas. Olha isso. Então Flávio Bolsonaro chegou lá, gostou da casa, eu quero essa casa. Aí o Richarlison já tinha comprado, dele, não, pô, você quer vender a casa? Não quero. Não, mas ela vai ser minha, então se você não quer vender, eu vou ficar com ela mesmo assim. E fez tudo isso que a gente acabou de ler. A senhora, no entanto, recorreu à justiça em julho de 22, dizendo ter sido enganada para assinar o documento e pediu a anulação de todo o processo que permitiu a posse de Flávio no imóvel. O Willer alegava que em outras ocasiões ela tinha reconhecido sua assinatura. No entanto, ela garantiu que o documento final que passou ao Willer a posse do imóvel tinha uma assinatura falsa. Foi com base nesse documento que, em questão de horas, Willer conseguiu o registro no SPU. Imediatamente após a liminar, expulsou a família do empresário de Richarlison da casa com extrema violência. É de praxe do bolsonarismo, né? Extrema violência. Segundo o Metrópolis, durante um período de 22, a ilha chegou a ser protegida por homens armados de fuzis para impedir Richarlison de voltar ao imóvel. Olha isso, cara. O juiz simplesmente transferiu a posse da mansão para Thomas Willer e nomeou Flávio Bolsonaro fiel depositário da Ilha da Boa Viagem. A nomeação como fiel depositário significa que ele é responsável por cuidar da propriedade enquanto a disputa judicial sobre a posse e a titularidade da ilha continua. Segundo o documento obtido pelo Metrópolis, o juiz extinguiu o caso sem julgamento de mérito e nomeou Flávio Bolsonaro fiel depositário. Então é isso. A força. Se Flávio Bolsonaro olhar para sua casa e gostar, você
você ferrou, cara. Você vai perder a casa para ele, pronto. Agora, a PEC das praias visa dar a propriedade para quem está ocupando, no caso, o ínclito Flávio Bolsonaro. A PEC das praias pode ser um bom motivo para que o Ministério Público e Polícia Federal resolvam as entranhas desse estranho negócio. Ou seja, né, o cara cria uma lei para validar uma parada que ele mesmo fez. Agora ele vai estar dentro da lei com uma ilha que ele roubou, né? Assaltou a mão armada. Um dos exemplos de que essa privatização das praias já ocorre no Brasil há algum tempo, né? Então isso aqui é um exemplo. É um bom momento para discutir esse assunto. Sim. A PEC abriu a porteira para o Brasil cair dentro e descobrir o que a gente deveria estar fazendo, qual é o jeito certo de fazer gestão ou gerenciamento das zonas costeiras. Então, eu acho que tem... Bom, sugestão. É uma sugestão. Estamos numa democracia, cada um dá uma ideia. A minha é a seguinte, vamos discutir sim uma PEC, mas vamos colocar os pingos nos is. Por exemplo, está muito evidente, acho que o próprio senador Flávio Bolsonaro reconheceu que regularização fundiária não depende de PEC. Então já elimina de qualquer PEC que fale sobre zoneamento costeiro, regularização fundiária. A outra questão será pertinente continuar usando a métrica estabelecida lá na primeira metade do século XIX, desses 33 metros após a maré alta? Eu acho que a gente tem outro cenário. Naquela época não se tinha, eu diria, a velocidade da crise climática e o avanço do nível do mar na escala que o painel da ONU tem medido, não apenas em países continentais como o Brasil, que tem uma imensa zona costeira, mas no mundo. Então isso deveria justificar algum tipo de, eu diria, marco regulatório que leve em conta essa nova circunstância. Acho importante que a gente tenha clareza do que significa a União continuar fazendo a gestão de uma certa área que em outros países é maior do que esses 33 metros por várias questões, segurança nacional em relação à fronteira molhada e em relação à vulnerabilidade de prefeitos, porque basta uma gestão. 4 aninhos de um prefeito, na hipótese de transferir da União para o município, a concepção de uso do solo dele pode ser simplesmente desastrosa e não tem volta. Né, eles estavam falando aí do que mostrou a imagem ali, tem praia que eles já estão colocando barreira pra galera chegar. E aqui, para fechar, um último exemplo de uma pessoa muito conhecida, a gente gosta bastante, não é? Que fala sobre política, gosta de se dizer politizado, se diz não ser de direita nem de esquerda, né? Esse papo a gente sabe, né? Quando falam que eu não sou nem de um lado nem de outro, não sou direita nem esquerda, direita e esquerda são dois lados da mesma moeda. Sempre esse papo vem de quem é de direita. Então, no caso, Luciano Huck. E aí, olha aí, o que é aquele cara bacana que dá carro pras pessoas, não é? Dá dinheiro pras pessoas. É só você se humilhar no programa dele que ele dá um dinheirinho lá pra você, caso você dê sorte. É esse Luciano Huck aqui, ó. Post do estado de Minas, né? Acho que é um jornal lá de Minas Gerais. Luciano Huck é multado por privatizar praia em Angra dos Reis. Então, Luciano Huck já está aí no processo, né? Mas para quem é rico e poderoso como ele, não precisa de lei, né, para ele fazer o que ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser. E é isso que ele faz. A recente proposta de emenda à Constituição PEC, que visa transferir a posse de terrenos de marinha da União para estados, municípios e particulares, gerou uma onda de debates. Personalidades como Neymar e Luana Piovani trouxeram o tema à tona, levantando questionamentos sobre a possível privatização das praias. A Constituição brasileira é clara sobre o status das praias, conforme o artigo 20, inciso 7. As praias são bens da União. Fábio Tavares Sobreira, especialista em direito constitucional e mestrando em gestão e políticas públicas pela FGV, explica que essa determinação visa proteger o meio ambiente e garantir o acesso público a esses espaços, evitando o uso indiscriminado que poderia comprometer a integridade ecológica e o bem
bem-estar social. Desde a promulgação da lei número 7661 de 16 de maio de 88, as praias são consideradas bens públicos de uso comum do povo, assegurando sempre o livre e franco acesso a elas e ao mar. A única exceção ocorre em trechos considerados de interesse de segurança nacional ou incluídos em áreas protegidas por legislação específica. A lei também proíbe a urbanização ou qualquer forma de utilização do solo na zona costeira que dificulte o acesso público. Aí aqui, Luciano Huck tentou privatizar praia. Quando a lei que garante o acesso às praias é descumprida, os responsáveis podem enfrentar sanções administrativas, civis e penais. Fábio Tavares Sobreira esclarece que as sanções administrativas podem incluir multas e a remoção de barreiras que impeçam o acesso público. No âmbito civil, as ações públicas ou populares podem ser ajuizadas para proteger o patrimônio público ambiental, obrigando os responsáveis a remover obstruções e reparar danos causados. Penalmente, dependendo do caso, os responsáveis podem ser enquadrados em crimes ambientais previstos na lei, que sanciona condutas lesivas ao meio ambiente, incluindo a obstrução de acesso a áreas públicas. Um caso emblemático é o do apresentador Luciano Huck, que em 2011 foi multado em R$40 mil, que para ele não é nada, por instalar um cerco de boias em frente à sua casa na Ilha das Palmeiras, em Angra dos Reis, limitando o acesso às praias. Como é que ele e a família dele vai usar uma praia junto com os outros? A gente tem que entender o lado dele também, né? Direitos dos cidadãos e denúncias. Os cidadãos que enfrentam dificuldades para acessar praias públicas podem denunciar essas situações às autoridades competentes, como o Ministério Público, a Secretaria Municipal ou Estadual do Meio Ambiente e o IBAMA. Sobreira ressalta a importância de reunir provas como fotos, vídeos e testemunhos para fundamentar a denúncia. Quer dizer, você pode denunciar até agora, né? Depois que essa lei passar aí, quero ver alguém denunciar alguma coisa. A extinção do terreno de marinha permitiria ao proprietário transformar a praia em espaço particular. Embora a proposta não preveja diretamente a privatização das praias, ela pode abrir brechas para que o acesso a essas áreas seja restringido. A Secretaria de Gestão do Patrimônio da União listou 12 problemas que a PEC pode causar, como a sobreposição do interesse privado ao público, favorecendo a privatização e o cercamento das praias, além de ameaçar ecossistemas costeiros e diminuir a arrecadação da União. Então é isso, galera. É para isso que estamos caminhando, para um país onde, se você quiser ir na praia, você vai ter que pagar.